O que eu disponibilizei para o Espírito Santo operar até hoje? Eu iniciei o ano da revolução e do extraordinário de Deus. São 15 dias passados. O que eu vivi até hoje? Eu tenho um espaço de 2024 ainda dentro de mim. Aquele costume de 2024 extraordinário de Deus. Que são todos os dias, eu venho todos os dias. Eu não quero ser o que eu fui em 2024. Eu quero ser o que Deus projetou para esse ano na minha vida. Eu iniciei dessa maneira e vou terminar com o extraordinário dele extremamente em ação dentro da minha vida. E você? E você que está em casa, como começou esse ano? 15 dias se passaram, já trabalharam? Aquilo que o Senhor te pediu, você já executou? Já deixou de fazer? Ou ainda tem análise? Vou analisar isso aqui. As coisas de Deus não tem análise quando ele fala. A palavra dele diz assim, ó, que as suas ovelhas reconhecem a sua. Se você é ovelha, você não vai conhecer. Se você não conheceu, é porque você ainda não desconhece. E que desconhecer a Deus na altura do campeonato, amém? Nós estamos no processo de conhecer. Então sabemos exatamente quando ele fala. E há uma voz, como diz o pastor Flagari no nosso meio. E essa voz está falando. O Espírito Santo está bradando. E nós precisamos estar disponíveis. O que vai ser desenvolvido? Amém? Estão entendendo? Então estar disponível para Deus é entregar a sua vida que você acha que é sua para Ele, para viver a Deus. É isso. É estar disposto a ser uma pessoa completamente controlada pelo Espírito Santo. A gente estava conversando hoje, falando para uma coisa aí para 2030, que é sobre retirar todo o pagamento. Ninguém vai ter mais acesso ao pagamento. E o pagamento será do governo. E o governo que vai ditar o que você vai gastar e quanto você vai gastar. Imagina se essa coisa acontecer mesmo de fato, como estão dizendo. A gente não vai ter mais domínio sobre nada. Vamos ter robôzinhos conduzidos pelo governo que é dificuldade. A gente tem desculpa. A gente tem desculpa. Não sei se essa lei vai vingar. Isso são suposições. O povo está lutando porque a palavra está sendo cumprida. E aí o acontecimento do dia estava e aí Deus para Deus. Aqueles que sabem que ele está quietinho. Sabe quando a lei virá? Não tardará. Enquanto isso, fazemos a sua boa vontade. Amém? Mas que nós possamos ter coragem de estar disponível para Deus, porque precisa ter coragem de estar disponível para Ele. Porque estar disponível para Ele é o que eu acabei de ler em Mateus. É perder a sua vida. Para viver a Deus. É entender que a sua vontade não vai existir mais. Só a Deus. É entender que cada caminho seu não é seu mais. É Ele caminhando junto com você. Está disposto? Amém? Vamos fazer essa igreja ser o que ela é, a imagem de Cristo? Começando por nossas vidas. Amém? Precisamos entender que pertencemos ao nosso Cristo. E que desde que o recebemos e o reconhecemos como Filho de Deus, nossas vidas não é mais as mesmas. Começamos a experimentar o efeito de transformação. E nesse processo, a vida de Jesus começa a ser desenvolvida em nós. Então, não somos mais nós que vivemos, e sim é Ele que passa a viver em nossas vidas. Desde o momento que o reconhecemos como Senhor e Salvador e o recebemos, passamos no efeito de transformação. Então, a vida que começa a atuar não é mais a nossa, é Ele. E aí, em Gálatas, Paulo foi ousado, mas eu não digo ousado. Estudando um pouco a vida de Paulo, nós começamos a entender que Paulo literalmente viveu Cristo. Então ele tinha não só a base, nem só o conhecimento, mas a experiência de poder declarar isso aqui. Será que hoje você pode declarar isso? Ou será que um dia poderemos declarar isso? Gálatas, capítulo 2, verso 20 diz:
Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. E sim, é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Olha essa declaração. Ele pode dizer, não vivo mais eu. Quem vive agora em mim é Cristo. A vida que eu tenho hoje carregando dentro desse corpo não é mais a minha, e sim é Cristo. Desde que Ele me resgatou, desde que Ele me salvou, Ele está em mim e eu nele. Nós precisamos entender isso para parar de bater cabeça, gente, para parar de padecer. O padecimento é Deus que faz, somos nós que escolhemos. Quebramos a cara porque nós escolhemos. Passamos dificuldade porque nós escolhemos. Porque Ele diz que no mundo teremos sofrimentos, mas não é esse tipo de sofrimento que muitas das vezes nós vivemos. Domina essa dificuldade. Sabe o que acontece quando a gente bate a cabeça e desobedece? Porque estamos no automático. Estamos fazer e não fazer no início. Mas ele vai fazer, porque eu tiver que prestar, isso se torna uma obrigação. Então, o que vai acontecer no meu caminho? Eu vou desistir, eu vou parar, eu vou só mais um. Está disponível para Deus, é ter a vida dele dentro de nós. Você sabe o que ele diz lá em João 6? Eu não vim cumprir a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele estava disponível para ele se entregou para o seu Pai. E ele estava disponível para morrer por nós e ressuscitar por nós. Merecêssemos? Não! Mas ele nos tornou merecedor porque ele nos amou do que a sua própria vida e esteve disponível a sofrer longe da cruz. Estamos disponíveis para sofrer alguns momentos. Por coisas que a gente quer reclamar, murmurar, questionar, por quê? É o Senhor, isso não é bíblico. Por que Deus está fazendo isso comigo, gente? Boquinha, ó. Quando a gente não sabe o que falar, não falamos. Quando não entendemos, procuramos entender. Para então sim falar. Ou passar a viver. Amém? Estão entendendo isso? Quando domingo não é, gente? Hoje é quarta-feira, assim, eu vou descansar, mas aí, ó, sacode a poeira, joga a cabeça para um lado, para o outro, e vamos embora. Hoje eu vou ter bem, né, irmão? Não fiz o microfone, tô tranquilinho. Tô de boa. Precisamos estar disponíveis para isso. Assim como esses homens tiveram. Poxa, quando eu pego a palavra e eu leio a palavra, eu fico encantada e apaixonada por cada leitura. Que coragem! Que coragem que esses homens tiveram, que essas mulheres tiveram. Que amor! Que amor foi esse que eles encontraram? O mesmo amor que está se manifestando aqui hoje. O mesmo Deus. Cadê o Elias dessa geração? Ou está com medo de Jezabel, ou está enfrentando a Jezabel? Cadê os Moisés? Amém? E possamos estar tendo o teu Espírito dentro de todos os nossos corações. Dia 15 de janeiro. Com essa transformação, passamos a missão. Passamos a desejar estar disponível para Ele. Eu vou pontuar nessa transformação que vivemos. Nós passamos a desejar, brota poderosamente dentro de nós, com tanta força, que chega ao ponto que não há mais como resistir. E a única coisa é que desejamos é que Ele nos use para Ele. Não é assim? Quando eu me converti, o que eu mais queria era que Ele me usasse para Ele. Queria ser missionária, queria ir para cada canto pregar e anunciar.
e falar dele. Entrei na equipe de dança, entrei na equipe de intercessão, entrei na equipe de libertação. Saí entrando em tudo que era produto, eu via uma em tudo. Eu era a primeira a chegar na escola dominical, sentada no primeiro banco, eu era questionadora de tudo. Eu tinha um caderninho de cada resposta que os pastores me respondiam, porque eu falava, mas por que isso? Mas por que aquilo? Eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Eu era, não tô, eu tô pior. Diga lá para os colegas, pastor dele. Eu veio para a professora dele esses dias e falei, eu preciso de uma Bíblia melhor de estudo, só não tem uma para me indicar. Porque acho que eu tenho já mais suficiente para mim, eu quero mais. Relaxei, sim. O tempo passa, aumenta os afazeres, mas a essência permanece. O desejo permanece. Então não é porque você amadureceu e você deixou de estar no primeiro encontro que isso vai mudar a vida de você, isso precisa permanecer. Amém? E isso permanece quando nós estamos dispostos a viver para Ele. Dispostos a perder a sua vida por Ele. Aí quando a gente fala isso, perder a sua vida, vamos ler Mateus, como eu acabei de ler, o povo fica... gente. Jesus esteve disposto, perder a vida dele pela sua, mas Ele ganhou a nossa dele com todas as contas. O que adianta a gente ter a vida que esse mundo nos oferece e não tê-lo? Não é mais fácil ter a vida que Ele tem e permanecer no mundo quando Ele quiser que a gente permaneça, mas vivendo Ele? Não estou falando que Ele vai morrer, não, calma aí. Até porque os seus dias estão contados na mão dele. Cada um tem seu tempo. O que eu estou dizendo é sobre a vida natural, que é a vida espiritual. A vida que Deus tem para nós, amém? Todas as suas necessidades serão supridas, todas cairão do melhor Deus você vai viver, porque o reino dele será em primeiro lugar. Amém? Salmos 27, eu estou finalizando, tá? Do pé. É uma palavra para meditar mesmo. A minha vida na sua presença. Eu já disse onde é que eu fico. Deixe-me para fazer a vontade dele, não a mim. Eu fico. Deixe-me para fazer a vontade dele, não a mim. Amém? E no verso 5 ele diz: quando eu estiver em dificuldade, ele me proteção casa. Ele me proteção casa. Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Os seus estão, pois os seus estão, pois os seus, que são seus filhos, seus escolhidos, está aonde ele não tem para onde correr, nós estamos onde o Senhor está. E aí, capítulo 12 de João, vamos lá comigo rapidinho. Capítulo 12 do Evangelho de João, no verso 26. Jesus diz: se alguém quer me servir, que venha a mim, que venha e me siga, pois meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. Os meus servos devem estar onde eu estou. Os filhos devem estar onde o Pai está. Jesus, ele está falando que aonde ele está é para nós estarmos com ele. Seja como filho, seja como servo. Que nós possamos nessa noite entender de coração que servir a Jesus é a melhor coisa que poderia ter te acontecido.